Olá, seja bem-vindo ao treinamento Security Engineer da MikroTik. Esse curso ele é oficial e de reconhecimento internacional. E qual seria a aplicação desse treinamento para o seu dia a dia? Esse é um curso voltado à segurança de redes e segurança do próprio MikroTik Router OS, caso você utilize ele em sua rede. Então, se você tem a intenção de começar a trabalhar com firewall, com segurança de redes e com a segurança do seu próprio MikroTik, caso ele seja o seu firewall ou o seu gateway e opera na borda da sua rede, você pode fazer esse curso com toda certeza que será muito útil para você. Esse curso ele tem 16 horas de carga horária, são 2 dias de aula, 2 dias do dia todo, onde a gente aborda temas teóricos e práticos e implementa aí dicas do dia a dia para cada necessidade. Na parte introdutória, no primeiro módulo, a gente vai aprender sobre ataques, mecanismos e serviços que são classificados para essas utilizações. Quais são os ataques mais comuns em uma rede, como é feita a implementação de segurança com o Router OS, ou seja, se eu tenho um MikroTik na rede, como é que eu vou implementar a segurança, e a gente vai executar, obviamente, aí alguns laboratórios para fazer isso ocorrer na prática. Depois nós vamos entrar no tópico Firewall, efetivamente, onde a gente vai ter que entender um pouquinho mais sobre o fluxo e as cadeias dos pacotes dentro do seu Firewall. Entender como funciona um Firewall Stateful, que ele pode ler pacotes em diversas camadas, e principalmente falando de camada 1 a camada 7, o Stateful vai ter condições de ler nesse padrão. Vamos entender um pouco de tabela Hall, do protocolo Hall. Vamos fazer algumas mitigações relacionadas, por exemplo, a inundações de serviços, tanto no SIEM, lá baseado no EC, quanto no Hall. Então, são possibilidades que eu tenho de inundar os recursos e os serviços de uma rede para poder extrair benefícios ou informações dela e como operar com a segurança nessa classificação. Aí nós vamos fazer uma configuração padrão, criar algumas práticas aí para acesso e gerenciamento do seu próprio Router OS e começar a política de detecção de ataques e serviços à sua infraestrutura, criando filtros de bridge, por exemplo, ensinando um pouquinho sobre opções avançadas na parte do filtro de uma rede com firewall MikroTik e o controle, por exemplo, de um serviço como ICMP. Todo mundo conhece o ping como ICMP, mas tem muitas outras funções utilizadas pelo protocolo ICMP. Então a gente vai ver na prática como funcionam algumas delas. No próximo tema a gente vai abordar ataques dentro das camadas, falando de modelo OSI, como por exemplo dos serviços do MNDP, que é o protocolo de descoberta da própria MikroTik. Como prevenir isso e como aplicar identificando esses ataques. No DHCP, por exemplo, nós temos serviços que podem ser parados, ou até mesmo prejudicados por questões de segurança, como por exemplo essas atividades maliciosas de famoso ataque Starvation, que a gente faz aí a aplicação de impactos de pacotes de protocolos de conexões ativas dentro dos serviços. Então, a prevenção que a gente vai ter com relação a esses tipos de ataques, ela é muito eficiente, mas existem algumas consequências que podem ser drásticas aí em relação a isso. Vamos entender um pouquinho de ataque de TCP/SIM, prevenir, ataque UDP, que é muito comum também, como prevenir. Vamos aprender um pouquinho aí a relação de tipos de classificação de ICMP com as prevenções aí em relação ao tráfego iminente dos pacotes. Vamos falar um pouquinho de ataques de força bruta de alguns serviços, como força bruta em FTP, como SSH, que também é bastante utilizado. Varredura de portas, ou seja, o scan de portas, como a gente pode bloquear esse tipo de atividade. Então, na prática, a gente põe algumas configurações para poder rodar. No próximo tópico, a gente fala sobre criptografia. A criptografia, como funciona, Então, na parte introdutória, a gente fala sobre os algoritmos, sobre os métodos e comunicação das terminologias. A gente fala sobre os algoritmos que são utilizados em simetria ou assimetria. Fala um pouquinho sobre infraestrutura com chaves de PKI, por exemplo, chave pública ou não. Certificados que são autoassinados ou certificados válidos externos, aquele que você compra ou aquele que você gera no seu próprio sistema operacional.
E depois, no tema de proteção, lá protegendo o router OS, a gente faz a implementação de port knocking, por exemplo, que é um recurso que eu posso abrir uma porta, mas eu vou acionar outra porta para fazer isso. Vou gerar conexões aí baseadas em HTTPS, SSH, a parte do próprio inbox, serviços dessas portas, o tunelamento de serviço através do SSH com alguns laboratórios. E por último, a gente vê a parte de túneis, né, que é VPNs, conhecida como VPN, onde a gente trabalha com o túnel IPsec nesse módulo e aborda assuntos relacionados a tanto L2TP com o IPsec ou SSTP com o certificado e a classificação do IPsec também em laboratórios práticos. E por fim, ao atingir o final do conteúdo, a gente vai para a certificação, onde a gente habilita para você, após uma pequena revisão, o portal da MikroTik, onde você vai poder se certificar em Security Engineer e você vai se tornar um consultor oficial, atingindo 60%, claro, né, com o título de MTCSE, o selo validado, o seu nome impresso no seu certificado, e você se tornando um certificado internacional de Security Engineer. Espero encontrá-los em breve em uma dessas turmas e a gente possa colaborar com a sua certificação. Até lá!